Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Sahu Ition HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Da mesma maneira que fez Yeshua HaMashiach, os apóstolos e toda a igreja primitiva, meus irmãos, nós estamos aqui guardando o Shabbat, porque isto é o que está determinado na palavra de Deus. Aleluia! E não tem nada outra coisa diferente determinada na palavra em relação ao Shabbat. Então nós vamos examinar hoje na Parashá Shemini, que quer dizer oitavo. Nós vamos examinar, irmãos, o texto que se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 10, e vamos no verso 8º, que diz assim: E falou o Eterno a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moisés. Queridos amados, a palavra do Eterno nos fala aqui, meus irmãos, uma palavra do próprio Eterno com o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, que eram os sacerdotes. Então o Eterno está falando direto com Arão. Ele está dizendo para Arão, que não beba vinho alcoólico, nem bebida forte, que é bebida alcoólica, nem ele, nem os filhos dele, porque eram sacerdotes. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Então, irmãos, veja bem, ele diz aqui 3 coisas para os sacerdotes. Isso de não beber bebida forte. 2, para fazer a diferença entre o santo e o profano. Amém? Entre o imundo e o limpo. E 3, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado. Então, queridos, observe bem que 3 mandamentos Deus falou para os sacerdotes. Arão e os seus filhos são ali os sacerdotes daquela época. E hoje, meus irmãos, nós é que somos os sacerdotes. Porque aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz que o Eterno, Yeshua, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Então, hoje nós somos sacerdotes, meus irmãos. Sacerdotes em que templo? Alguém podia me perguntar. Cada um de nós é um sacerdote. Amém? Mas em que templo? No templo que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde é dito: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque, pois, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós hoje somos sacerdotes e o nosso corpo é o templo no qual nós ministramos esse sacerdócio. Amém? Então, a palavra do Eterno ali para Arão e para os sacerdotes, que eram seus filhos, que eram os primeiros sacerdotes, amém? Serve para nós. Então, quando o Eterno diz assim, para Arão: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, para entrardes na tenda da congregação. A tenda da congregação prefigura o templo. Então, nós próprios já somos o templo. Então, nesse templo, não pode entrar bebida forte, bebida alcoólica.
Amém? Porque os próprios sacerdotes, o Eterno alertou a eles, amém? Que não ingerissem bebida forte. Louvado seja Deus. E hoje nós somos sacerdotes e a tenda hoje da congregação somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Hoje em Israel não tem o templo, nem tem a tenda da congregação, nem tem o tabernáculo. Vai voltar a ter. Amém? Então, hoje, o templo do Espírito Santo somos nós que servimos ao Eterno conforme determina a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach. Então, irmãos, e aqui confirma também em Apocalipse 5, verso 10, quando fala de Yeshua, que diz assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. É lógico, nós vamos reinar sobre a terra ao final da grande tribulação, nós voltaremos e reinaremos sobre a terra, como está aqui em Apocalipse 5:10, né? A gente tem falado sobre isso, mas na Bíblia tem várias passagens que dizem que aqueles que voltarem, que foram arrebatados e voltarem 7 anos depois, reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus, como está aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 10. Mas eu queria destacar aqui que aqui diz que também nós somos sacerdotes. E o nosso corpo, nós vimos lá em 1 Coríntios 6, 19, que é templo do Espírito Santo. Mas também nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, quando Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa tremenda. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você não pode se destruir a si mesmo, né? Quando a pessoa ingere uma bebida alcoólica, está se destruindo a si mesmo, meu amado. Amém? E aquele que destruir o templo de Deus, você vai destruir teu corpo, Deus o destruirá. Amém? Então aqui na palavra diz, no capítulo 10 de Levítico 9, fala da bebida alcoólica. No verso 10, é falado assim também para os sacerdotes, é o 9, 10 e o 11, que fala assim: e deve fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Amém? Não pode ser morno. Tem que ser, saber aquilo ali não é do Eterno, aquilo ali é do Eterno. Amém? E você só vai ver isso na Escritura Sagrada. Você tem que se basear na Escritura, não em mandamento de ninguém, de homem nenhum, nem de instituição nenhuma, né? Tem uma instituição aí que diz que aboliu o Shabat, que aboliu as 7 festas do Eterno, se vangloria disso, né, meus irmãos? Mas nós não seguimos nenhuma instituição pagã. Nós seguimos, meus amados, o próprio Yeshua HaMashiach, o Eterno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, quero dizer para você, meu amado, que aqui diz: para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Amém? Então, nós temos que ter esse discernimento. O servo de Deus não pode contaminar os seus olhos com filmes mundanos, né? Não pode contaminar os seus olhos, nem celular, nem se tiver um filme mundano no celular ou na televisão, não pode, nem novela, essas coisas não. O servo de Deus é para ver aquilo que edifica o templo. Amém? Nós somos o templo. E aqui diz também que tem que fazer a separação entre o imundo e o limpo. Amém? Se a gente sabe que um lugar ali está pregando coisas contrárias à Torá e à palavra do Eterno, nosso templo não pode estar ali, porque vai estar contaminando o templo. Amém? O corpo é templo do Espírito Santo. E nós somos sacerdotes. Então aqui o Eterno diz: o sacerdote tem que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. Se o sacerdote mistura santo com profano, esse aí não serve para estar no templo do Eterno na glória. Amém? Porque não soube administrar o seu próprio templo, corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então agora nós vamos aqui no verso 11, que também é outro dever de cada um de nós, não é só eu não, irmão, cada um dos membros, irmãos da igreja de Yeshua, irmãs também,
que diz aqui no verso 11, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moisés. Irmãos, quando você estiver diante de uma pessoa que não segue Torá, você tem o dever, meu amado, de mostrar para aquela pessoa a palavra de Deus, se aquela pessoa quiser também, né, irmãos? Se aquela pessoa quiser receber, você não vai obrigar, né? Mas se a pessoa pedir para você, olha, eu quero saber a verdade, você vai explicar a verdade, amém? Você tem que explicar a verdade na palavra, amém? Você não pode ficar, porque aqui o Eterno manda que a gente tem que ensinar os filhos de Israel todos os estatutos. Então nós temos que ensinar todos os estatutos que o Eterno nos tem dado, né? Por meio de Moisés e por meio de Yeshua HaMashiach. Amém? Porque Moisés foi usado pelo Eterno, né? O Eterno deu para Moisés a Torá e Yeshua disse que a Torá é válida até que o céu e a terra passem. Então, Yeshua validou Moisés, e Yeshua ainda diz lá em João, capítulo 5, né, irmãos, no final do capítulo, né, versículos 46, 47, ele diz assim, né, como crereis em mim se não creres nos escritos de Moisés? Né, meus irmãos? Não tem como. Né? Para crer em Yeshua tem que crer nos escritos de Moisés. Quais são os escritos de Moisés? A Torá. Amém? Yeshua falou claramente isso. Né? Então nós, aqui própria carta de 2 Pedro, fala que nós somos sacerdócio real. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Está falando daqueles que não eram de Israel, mas que foram enxertados na oliveira, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha agora o verso 10, de 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Vós que em outro tempo não eres povo, não era pertencente à oliveira, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, aquelas pessoas de outras nacionalidades que não de Israel também estão agora enxertados na oliveira, e os israelitas que não crerem em Yeshua são retirados da oliveira, porque a oliveira Israel tem que ter Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meu amado. Então nós somos aqui, como diz no verso 9 de 1 Pedro 2, sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Amém? E em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, diz assim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, meus amados, nós somos o templo do Eterno. É neste templo, que é o nosso corpo, nesse corpo, alma e espírito que nós temos, é onde nós ministramos o nosso sacerdócio com Deus. Amém? Amém? Quando nos reunimos na congregação, ali nós estamos apenas nos ligando com o Eterno em orações, louvores, ouvindo a palavra genuína do Eterno que está na Bíblia, amém? Sem invenção nenhuma, né? Sem tirar nem pôr, amém? É o que está na Bíblia, mas o nosso templo somos nós mesmos 24 horas por dia. E aonde nós somos sacerdotes é nesse templo que é o nosso corpo. Então nós temos que cuidar de orar ao Eterno 3 vezes no mínimo por dia, meus irmãos. E Yeshua falou para orar todo o tempo. Amém? Então você já deve ter mudado um pouco isso, né, irmão? Se a pessoa não ora nem 3 vezes por dia, como está na Torá, fica difícil depois, né, meus irmãos? Amém? 3 vezes uma oração abençoada, forte, firme, ligada com Deus. Amém? E aqui, irmãos, então, nós que somos sacerdotes, amém, desta aliança renovada, porque é a mesma aliança dada no Sinai, que está renovada por Yeshua na cruz do Calvário. Amém? A ele, nós devemos examinar a Torá, como Yeshua disse, né, que a Torá está válida até que o céu e a terra passe, não passará nenhum tio. Então aqui diz para o sacerdote, para nós, não beber bebida forte. Enquanto estivermos nesse templo, que é o nosso corpo, não podemos. Então nós não vamos nunca beber. Amém?
Nunca beberemos bebida forte, porque nós somos hoje sacerdotes do Eterno nesse corpo que é templo. Amém? E devemos sempre, que bebida forte é bebida alcoólica. O servo de Deus não deve beber isso. Amém? Isso é muito importante, tá, meus queridos? É o testemunho e é a obediência. E aqui diz no verso 10, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, o Eterno quer que nós tenhamos essa visão de águia, de não poder misturar aquilo que não agrada ao Eterno com aquele que agrada. E Yeshua chama isso do crente morno. E ele diz lá em Apocalipse 3 que antes tu foras frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, o crente morno é aquele que não faz a distinção entre o santo e o profano. Ele está tanto no santo, no profano, não tem... ele está ali em tudo, né, irmãos? Ele não tem discernimento de evitar o profano e realizar aquilo que é santo. Isso é que Deus quer para os sacerdotes, e nós somos sacerdotes. Amém? E diz aqui no verso 11, a outra missão de cada um de nós é ministrar para todos os estatutos que o Eterno tem falado. Então, a palavra que a gente recebe é para passar adiante. Amém? Às vezes as pessoas não gostam, mas a gente tem que agradar quem? Ao homem que está indo para o caminho das trevas ou a Yeshua que nos manda falar para ele a luz e arrancar ele das trevas, né? Daqui a pouco a pessoa não prega para ele que está no caminho das trevas e ainda segue as trevas que estão com ele. Aí é pior ainda, né, irmão? A pessoa recebeu de Yeshua a palavra viva, não pregou adiante, ainda vai atrás daquele crente que está enganado. Amém? Aí é pior ainda, aí vai ser, a conta vai ser alta desse irmão, dessa irmã, porque receberam a Torá e não passaram a Torá adiante. Amém? Nós temos essa obrigação, não é só a Torá não, irmão, palavra de Yeshua. Nós temos que falar a palavra de Yeshua, porque, na verdade, quando não obedecem a Torá, também não obedecem Yeshua. Essa é a grande verdade. Amém? Mas a gente tem que mostrar na palavra, e é isso que a gente tem o dever aqui como sacerdote. Amém? Não ingerir bebida alcoólica. Diferenciar sempre o santo do profano, evitando sempre o profano e sempre realizando o santo. E ministrar a palavra do Eterno para todos. A verdadeira palavra que está na Torá e nas palavras de Yeshua. Que o Espírito Santo continue falando ao coração do irmão e da irmã. Lembra-se, nós somos sacerdotes e o nosso templo é o nosso próprio corpo. Amém? Nós temos que cuidar desse templo em oração e fazendo a vontade do Eterno. E qual é a missão? Diferenciar sempre o santo do profano, pregar todos os estatutos do Eterno e não beber nada alcoólico. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meus amados. Amém? Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.